Ô, bem, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein? Vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos? Ô, fia, e os namoradinhos? Que delícia, todo mundo aqui! Cadê a caravana de Araraquara? Hoje tem o quê? Barracos. Traições. Tem caos. Declarações de amor. Drama. E muita comédia. Tudo isso. Ao mesmo tempo. Junto e misturado. Esse é o podcast E os namoradinhos. Ouve esse som. Isso é o som trouxe de uma mexerica. 2 mexirocas pra mim. Não, trouxe uma pra mim e uma pra café. você. Uhum. A gente tem que trabalhar a vitamina C, Uhum. né? A gente tá gravando numa semana que as temperaturas caíram finalmente. Despencaram. Graças a Deus que tava osso. Eu tô usando uma gola rolê. Tá mesmo, amiga? Você exagerou, acho. Mas ela é fininha. Ganhei do Rosner. Estilosa. Olha, pega. Deixa eu ver. É muito fininha, com essa mão de mexerica aí. Posso pegar? Tá limpando a Posso mão na minha pegar? malha. Para. E a gente encontrou uma ouvinte, né, Pedro? Uhum. E ela pediu pra gente chamar qual caravana, Pedro? Espírito Santo, Vitória! Espírito Tá aqui com a gente. Tá docinha? Isso que eu ia falar, tá? Jura? Juro. Muito boa. Comam frutas, hein? Eu ainda sou traumatizado, Camila. Por quê? Ontem a gente foi almoçar fora, nós dois. É verdade. Gente, Vamos almoçar. deu tudo errado, né, pra mim, Deu. no meu prato. Nossa, tadinho do Pedro. Gente, mas eu errei também. Vou explicar pra vocês. Ele come carne bem passada. Eu não como, tá? Eu gosto do ao ponto, que é o vermelhinho. Aí ele vai e pede aquela carne que é alta, que você tem que partir no meio. Eu não sabia que pra era ficar assim. bem Tava passado. escrito filé mignon. Então, eu também não ia saber que era tipo medalhão, né? Exato. Aí veio a primeira vez, ele partiu, voou sangue no prato todo. Ele ficou horrorizado. Virou A pessoa, uma quantos anos você sopa. foi vegetariano? Eu fiquei 6 anos vegetariano. 6 anos vegetariano, ele tomando aquela sopinha de sangue. Uhum. Aí ele falou, queria que passasse mais um pouco. Aí ele falou assim, ao Eu ponto tinha pra pedido. bem. Eu já tinha pedido. Aí o moço Já. falou assim: mas você pediu o quê? O que você tinha pedido? Eu falei: o ponto pra bem. É. Isso aqui tá mal. Tá mal passado. Aí ele, tá bom, beleza. E eu já fico com medo, né? Que aí vão cuspir na minha comida, passar na. Não, aí veio derivada. de novo Uhum. e tava cru novamente. Aí Aí- ele aí falou, eu fui será que eu corajoso. reclamo? Eu falei, reclamar agora de novo. Vai ser pesado. Eu fui corajoso, né? Aí ele falou, eu quero mais um pouco. Aí ele falou, você quer bem passado, já sem nenhum saco? Aí ele falou, quero. Aí veio Demorou o carvão. muito. A Camila comeu, o Codré comeu. Não, a gente já tinha acabado o almoço, eu tava querendo pedir um bom merengue. E chegou duas pedrinhas de carvão pra mim Chegou comer. carvão. Chegou. Será que eles mandaram carvão ao invés Falou, da carne? então toma, você quer bem passado, então Eu tenho toma noção, essa gente. sola de sapato. Mudou a consistência do negócio, né? Mudou. Ficou uma crosta queimada. Aí ele comeu a batata, e é isso. Ah, eu não comi. E aí, como é a Camila? Primeiro, realmente, gente, eu errei. Eu não sou chato, tá? Mas tava muito mal passado. E eu fui corajoso de pedir. Talvez eu não teria que pedido pra repassar. Quando Segunda eu olhei, vez. vou confessar, quando eu olhei o prato dele, e eu sei que ele é tipo o Codré, porque o Codré também é mais bem passado, eu olhei e falei assim, vou falar pra gente trocar de prato, porque eu como mal passado numa boa. Aham. Mas ele tava tão seguro de si que ia dar certo que eu deixei quieto. Mas eu devia ter trocado o prato, sabe por quê? Porque eu achei o meu muito pouco. Eu saí com pouco. Por isso que eu comi sobremesa. Não só isso, como no final, depois Eu de comi meia o do hora. Codré, né? Não, ela experimentou a minha carne. Eu comi gente, eu tava faminta. Eu tinha feito esporte. Eu comi os tomates do Codré, que o Codré não come tomate. E ela foi tentar a minha carne. E eu fui tentar a carne do Nossa. Pedro porque eu tava com fome ainda. Como é que você vai no restaurante E como e ainda é que sente tava a minha fome? carne? Tava puro creme do carvão. E churrasco esquecido gelado, né? Eu falei, carne esquecida no churrasco. E aí o pior é que eu e a Camila, a gente evita Conflito. a qualquer custo. E aí eu cheguei pra ela e falei assim: Camila, o moço vai vir retirar e vai ver que eu não comi a carne. Não, tava tudo lá, o carvão. O que eu vou falar se ele perguntar? Tava tudo bem? Eu falo, tava A gente ótimo, ficou obrigada, eu tô ensaiando. Olha que a gente é satisfeita. louco.
A gente ficou ensaiando. E o Codré assistindo, né? Em Mas choque. por que só fala? Ele falou depois de meia hora, só não fala nada. Ele falou, não fala ok, nada, tô fala, satisfeito. tá ótimo. Aí, gente, obrigado. A gente... A gente nervoso. E aí o cara veio, não falou nada. Nada, ele só tirou o prato. E a gente pronto pra falar. E eu tinha uma fala, tá? Porque você ia falar, eu tô satisfeito, eu já ia emendar pro cara falando, ele come tão pouco. Por que a gente planeja, tem que roteirizar tudo? Não sei, a gente é muito chato. E aí a gente pediu sobremesa que tava boa. A sobremesa tava ótima. Vovó, ouviu o áudio? Vamos, porque Bora aí. hoje tem áudio bom. Oi, Oi, Camilers. Oi, namoradinhas. Oi pra todo mundo. Eu não ganhei oi. Enfim, vamos lá com a minha treta de família. Era final de 2014, entrando pra 2015. A minha avó ficou doente, né? E veio a falecer repentinamente no hospital, muito rápido. Isso abalou a família inteira. Coitada da avó. E antes dela falecer, ela tinha uma melhor amiga. Ai, gente, não posso falar o nome, mas, né? À vontade eu tenho. Enfim, ela tinha uma amiga e ela sempre dizia, na frente dos netos, dos filhos, sempre dizia: Olha isso. quando eu morrer, eu quero que teu avô case com a fulana. Quando eu morrer, eu quero que teu avô case com a fulana. E o meu avô detestava a fulana. Ele dizia, ele gritava aos quatro ventos: eu não gosto dessa mulher. Não. Juro, eu não entendi nada. Eu não quero essa mulher, sabe? E essa amiga da minha avó morava de frente da casa da minha avó. Eu cresci numa vila bem pobre, né? Bem pequena. Vila então, do Chaves, ela todo fala. mundo se conhecia, né? E, enfim, minha avó veio falecer. No enterro da minha avó, essa amiga dela, ai, que horror, gente. Já apareceu. Olha ela contando. Começou a dizer pra todo mundo, pros parentes, pra todo mundo que tava no enterro. Mas a minha amiga que tá falecida, que eu não posso dizer o nome da minha avó, que o nome da minha avó é Hilário também, seria muito bom pra história. A falecida sempre me disse pra mim casar com o marido dela quando ela morresse. Ela espalhou essa fofoca. No velório? Não esperou nem o corpo esfriar? Não. No enterro inteiro, assim, ela não parava de falar isso. Então, depois do enterro, eu fui viajar, na época, com meu ex-namorado, pra praia, porque eu fiquei muito abalada, foi muito rápido, então eu fui pra praia. E eu na praia, curtindo o meu sol, curtindo, né, as minhas férias, liga um amigo meu. Oi, tudo bem? Eu tudo. Mas eu estranhei, aquele amigo nunca me ligava. Nunca me ligava. E eu tudo. Então, eu vi teu avô tá com namorada nova. E isso fazia uma semana que minha avó tinha falecido. Oi? Não. Uma semana! E eu, o quê? O meu avô está com uma namorada nova? Sim. Não. Ainda eu briguei com ele. Eu falei, não é possível. Rapidinho, pausa. Meu avô tá Eu tô sofrendo. com uma teoria já, sabia? E se eles fossem um trisal? Cara, não duvido. Não duvido. E aí a avó falava isso pra já deixar legitimado Que isso ia rolar. que isso ia rolar. Amigo, você matou. Só pode ser. Só pode ser, porque… Só. Você entendeu? Foi a forma dela falar, ó, fiquem bem, tudo, entendeu? Pra sociedade. Ai, não, foi o pedido da avó. Mas, na verdade, eles já eram um trisal que se amavam e viviam harmonicamente. Que coisa linda. E o avô, pra fingir que não era um trisal, falava, não gosto dessa vizinha, pra não gerar suspeitas numa Sim. sociedade julgadora. Nossa, amor livre, hein? É sobre. Não é? É sobre. E eles moravam um na frente do outro, Exatamente, que é perfeito mas pro à trisal. noite moravam juntos. É. Ai, que lindo, amei. Tudo Não é fofo? esse trio. Eu amo a fanfic que a gente cria e acredita piamente. Vamos lá, pode continuar. Meu avô não. Meu avô tá sofrendo. Ele, né? É o que a gente achava. Ele está sofrendo, não é. É impossível ele estar com outra pessoa. E o meu amigo bateu o pé. Então eu liguei pra minha mãe, na época. Eu falei, mãe, o meu amigo me ligou e disse que viu o vô, uma namorada e de mão dada, andando na rua. Né? E a minha mãe, pois é, ele tá namorando. E eu, mas quem é essa namorada? Quem será? Enfim, gente, pra surpresa de zero pessoas. né? 0 pessoas. Pra mim, não surpreendeu. Ele tava namorando a melhor amiga da minha avó. Já namorava, né? Já. E a gente não aceitou de primeira,
Então ele começou a mentir pra nós que não estava com ela. Só que a minha mãe, muito da esperta, queria fazer um pega-ratão com meu avô. Pega ratão? O que é isso? Pegar no pulo. O meu avô chegava da igreja às 9, ele entrava dentro de casa, desligava todas as luzes e ficava até às 11 horas da noite no escuro, num breu, esperando dar esse horário pra sair fugido sem ninguém ver ele. Tudo, né? Adole. Porque a gente morava, na época que eu morava com a minha mãe, era num terreno enorme, cheio de casa, com os filhos. Tipo o cortiço do Chaves, sabe? Exatamente isso, o cortiço do Chaves. Então, a minha mãe começou a ver que ele saía, sabe? Que ele desligava as luzes muito cedo. Minha mãe começou a desconfiar. Então, um certo dia, a minha mãe convidou eu e minha irmã mais velha pra ficar de tocaia dentro da programa. Kombi do meu padrasto, na época. Tocaia na A família Kombi. toda. E a gente ficou, sem mentira nenhuma, umas 2 horas de tocaia, sabe? Suando na Kombi. Até uma hora que eu falei, mãe, eu desisto, eu não vou ficar aqui que nem uma maluca. Então saiu meu avô, nessa mesmo minuto que eu queria, né, Tava quase desistindo. acabar com aquela palhaçada. Gente, eu amo tocaia. O meu avô sai caminhando e atravessa a rua e entra dentro da casa da amiga da minha avó. E a minha mãe, de tão nervosa, ela não teve reação a não ser começar a fazer xixi nas calças, no meio da Kombi, Não. molhando meus pés e o da minha Molhando irmã, meus porque ela começou a pés. simplesmente escorrer. Amei que ela fez Gente, xixi. Mas só uma pausa. Olha que história Quem doida. já foi criança sabe que quando você tá num esconde-esconde, a hora de se esconder, não dá muita vontade de fazer Muita xixi. vontade de fazer xixi. E você tem que ficar parado. E o xixi não deixa Não você dá ficar muita parado. vontade. Dá. Eu Você acho pode que ter feito é xixi há 5 segundos atrás. Você se escondeu, dá aquela pontadinha. Dá mesmo. Eu amei. Eu achei tão maluca tudo. Mas por que será que devolver xixi na casa? De Ficou nervoso? nervosa, é. Tem gente que faz, né? Tem gente que faz. Você faz? Não, eu faço de rir. Juro, já fiz Aquele várias dia vezes. nosso almoço você fez, eu acho. Eu fiz um pouquinho. Eu falei, né, que saiu um pouquinho. Ela falou que não sabia se era xixi ou suor, porque tava tão calor. É verdade. Se a Eu falei, Pepex tinha molhada suado. está. A princesa molhou. Agora, de que maneira? Vai lá, vamos terminar. E eu e minha irmã, a gente dava tanta risada. Tanta risada, tanta risada. Assim, ó, foi muito engraçado. Enfim, depois disso a gente acabou aceitando, né? Eles estão juntos até hoje. Você acredita? Ela é uma boa pessoa pro meu avô. Deu certo. Pro resto da família que ela não é, mas sendo boa pro meu avô, tá tudo bem. Tá muito estranho isso, gente. E essa é a treta de família. E hoje em dia, quase ninguém gosta dela na família. E eu dei a sorte de estar bem longe dela e morando na Europa. Mas por que Mas será? E obrigada se vocês escutarem meu áudio. Mas fala que faz bem pro avô. Pois é, era Gente, a a vontade avó da já avó. tinha autorizado. Cara, era a vontade da avó. Uhum. Faz bem pro avô. Eu queria saber por que não gostam dela. Eu acho que isso é um E ela- próximo áudio. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso na terapia. Entregar porque Porque que ela é o não é ó. maravilhoso? Eu acho que todo mundo deve fazer isso. Pra Deixar o família, assim, ó. próximo? Se forem esses, pode ser rápido que eu não vou me importar. Tá. Você entendeu? Porque ela já conhece o marido, sabe o jeitinho dele. É verdade. Conhece a outra pessoa, sabe que vai dar match. Ela já faz o match. Gente, eu tinha Ia facilitar tanto a vida das pessoas. Em uma semana ele já tava namorando. Mas eu achei muito rápido, A Camila. gente tinha um capítulo de algum livro, eu e a Jana, que era o trauma da ex e o trauma da próxima. Que era que eu sempre tive muito mais nóia com próxima do que com ex. Eu nunca dei bola pra ex, porque eu nunca fui dessas pessoas que volta com o ex. Uhum. Pra mim, sempre que acabou, acabou. Mas você diz assim… E aí, Calma, o quando trauma eu tava… da próxima do seu namorado? É, tipo, a hora que eu terminar com o Codré, mas é a pior quem que ele coisa. vai gostar? Mas é. É muito pior a trauma muito da, pior. da próxima. É mas muito, as porque é a pessoas… surpresa. Será que vai ser a Gisele não, e Bündchen? eu tenho uma coisa assim de conhecer pessoas aleatórias e falar, isso aí é a cara dele. Eu sei. Com o Ai. Tui, eu tive muito isso. Ainda mais que tinha uma coisa assim, eu sempre falei inglês muito mal. E o Tui falava muito bem, fala francês, né? E aí eu via alguma menina que… eu falava, e você via "Gente, as suas fraquezas que você colocava fraqueza. Cara, pra eles ia ser perfeito. Eu Imagina faço eles isso também, viajando, amiga, eu que também faço tudo. isso.
Eu também faço isso. Eu já vejo eles juntos, assim, Também. imagens deles viajando. Inclusive, em alguns momentos eu pensava assim, como ele ia ser feliz com ela? Tá tão difícil Como aqui eu faço comigo. ele triste, né? Como Como é que a gente junta eles? Será que esse foi o pensamento da avó? Mas você não acha que tá muito estranho uma semana já tá junto? Eu acho. Tinha alguma coisa, amiga? Ou era trisal, ou já era amante também, pode ser. E a avó, tudo bem? E a avó tava de boa, porque vai ver, não queria Ela mais só queria nada. paz. Só queria paz. Finalmente descansar, Aham. né, amigo? Ah, é. Finalmente ela descansou. Bom, falta o seu áudio, né? Falta. Bota Vamos aí lá, pra nós. bora. Oi Camila, oi Pedro, oi Michel. Meu nome é Ana, eu sou da caravana de Londrina. E eu vim aqui pra contar o quê? História de vô, né? Os avós que são mais do que recorrentes aqui no podcast. Gente, eles bombam. É sempre vô, né? Pra vocês terem uma ideia, eu poderia contar 1 milhão de histórias do meu avô, porque ele era o clássico homem cretino do século passado. E que muitos estão nesse século ainda, né? É. E algumas histórias talvez tenham até uma questão criminal envolvida. Depois o Pedro conta se a gente pode contar esse tipo de nossa história também, advogada. considerando que ele já morreu faz mais de 15 anos. Então assim, não vou dizer que todos os envolvidos já morreram, mas a maioria deles. Prescreveu. Extinguiu a punibilidade. Mas enfim, a história que eu vou contar hoje é de como a minha avó descobriu que a vida inteira do meu avô era uma mentira. Meu Deus! É surreal, é surreal. Pra vocês entenderem, É surreal, presta atenção. o meu avô e a minha avó casaram quando eles eram muito novinhos. O meu avô era 15 anos mais velho que a minha avó, o que já é uma questão. Mas tudo bem. Pra aquela época, né? Pra Tudo bem. aquela A minha avó época, tinha boa. 20 anos e ele tinha 35. Era maior de idade, tudo bem. E os avós da minha avó eram de origem austríaca, que foram pro Brasil e pro Paraguai. Chique. Por causa de guerra, enfim, tudo Tá. mais. Umas O mudanças, meu né? avô trabalhava com o pai da minha avó, ou seja, com o meu bisavô. Um sogro. E ele Sogro. começou a falar pro meu bisavô que a família dele também tinha essa origem. E aí eles foram, né? Nossa, quantas coincidências! E aí eles foram se aproximando e tudo mais. E o meu avô fez tudo isso já com a intenção de casar com a minha avó. Tá. E aí, beleza, deu certo pra ele. Ele casou com a minha avó. Detalhe, ele casou por procuração com a minha avó, porque Cara, isso ele é uma não loucura. compareceu ao Você cartório. entendeu? Ele estava viajando a trabalho, mas ele casou por procuração. Sabia que isso possível, pode? Só parou. uma pausa. Não, parou. Sim, amiga, isso pode. Sabe que isso pode? Não sabia. Pode. Você pode casar e não Pode, ir no seu pode, casamento. pode. Seria a única maneira. O próximo casamento, só assim você Eu faz, vou amiga. assim. Só. Você quer casar? Eu posso casar por você? Quer que eu assine por você? Eu vou. Imagina que tudo! Você chega e casa por mim. Você vai estar com preguiça, amiga. Eu vou lá rapidinho pra você. Mas você sabe como eu caso, né? Porque eu só caso com união estável. Parece que eu caso toda semana, né? Não, com união estável, como assim? Eu não caso igreja e Então, tal. não, você só- Mas eu só faço a união estável. Ah, você não casa. Não, só união estável. Você não é casada. Você é solteira. Então, mas eu sou divorciada. Porque o que acontece? Quando Você não, você tem você não fez filho… um casamento, então? Não, eu só Ah, fiz só fez união união estável. estável. Só que quando você tem filho, você tem que divorciar. Ah, sim. Entendeu? Então eu não casei, mas divorciei. Vocês tipo, rescindiram a união estável. É igual um divórcio, é o mesmo processo. Passa pelo juiz, porque tem filho. Aí vê pensão. Sim, tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Mas eu só faço você união não estável. casou. Então você é solteira, amiga! Agora é divorciada, né? Meu Deus! Então, Eu não se caso, você é for só união casar, estável. eu vou casar por você. Tá. Você faz Imagina uma a cara do Codré. proquezinha. Que tudo. Ah, a Camila não conseguiu vir. O Codré tá tão corrido pra ela, mas eu vim, fica tranquilo. Ela tá gravando na Noia. Que look que você vai no meu casamento? Você pode escolher, vai, pras fotos. Eu acho. Imagina o álbum, você e o Codré, eu ia amar isso. Eu segurando a procuração. Eu acho que você podia estar. Um jeans e camiseta, né? Cartório, Pode? não É, pode? pode. Então, uma camiseta branca. Tá.
Sem carisma. E uma calça, pode ser da Associação do Sem Carisma, com uma calça jeans lavagem clara. Tá, gosto. Gosta? Gosto. E um tênis. Ah, basicão. Basicão. Que tal? Tá. Você topa? Topo. Faz a proc aí, já deixa feita. Deixa assim uma procuração bem ampla para qualquer casamento que venha. Tá. Eu posso, tipo, casar com você sem saber. A qualquer momento. Você liga pra mim e fala assim, amiga, ele era a sua cara. Por isso que eu casei por você. Amigo, eu senti uma energia muito boa. Ele é muito você. Cara, o mapa astral dele foi muito bom com o seu. Ele também é Vênus em Capricórnio, amiga. Amiga, eu precisei calçar. Ele tá indo pra sua casa agora. Eu sendo presa porque você me transformou numa bígama. Amiga, ele tá chegando na sua casa semana que vem, ele se Depois muda. você me fala se você gostou e desliga o telefone. Se o Codré aprontar, é isso que a gente vai fazer. Eu vou deixar você escolher, porque eu vou falar, não é possível. Você vai estar em casa de boa, vem TV, faz, escolhe uma casa pra mim. Ai, amigo, você não pode ver alguém pra casar comigo? Eu vou estar E vendo… já casa. Já casa, eu tô vendo série. Aí ele chega com a mudança. Aí eu só falo assim, tem que gostar de pet. Tem pelo, tem alergia a pelo, moço? Você não pode com gato, não vem. Que aqui tem pet. Ai, Ai, gente, quanta bobagem. A gente não acabou, né? Não. Como é que acaba? Vamos ver. Detalhe, ele casou por procuração com a minha avó, porque ele não compareceu ao cartório. Ele estava viajando a trabalho, mas ele casou por procuração. Ele tá na casa de trabalho. Ai, não é possível. Mas a minha avó sempre teve, então, essa certeza de que eles tinham esse passado em comum, né? Essa origem familiar em comum. Austríaco. Corta pra 40 anos, 50 anos de casamento. Muitas coisas aconteceram. Muita água rolou, né? 6 filhos aconteceram e tudo mais. Opa. Até que um belo dia, o meu avô vem até a minha avó e diz que ele queria muito ir para o Uruguai. Que ele precisava ir para o Uruguai. Uruguacho. Era o sonho? Aguenta aí. E a minha avó fala, beleza, mas por que o Uruguai exatamente, né? O que você quer fazer lá? Você sonhou? Vamos pra Paris. E aí, quando meu avô… Acho que eles tinham uns 40 anos de casamento já. Tá. Quando meu avô resolve contar pra minha avó que ele, na verdade, não tem nada de origem austríaca, não tem nada dessa balela toda que ele tinha contado pro meu bisavô e pra minha avó e pra família inteira durante todos esses anos. 40 anos de casamento, Não tá? é possível. Na verdade, Que choca, ele choca. era uruguaio e ele havia fugido do Uruguai pro Brasil porque ele engravidou a esposa do irmão. A cunhada. Não. Aham. O irmão jurou ele de morte. E aí, por isso, ele precisou fugir do Uruguai, porque senão o próprio irmão dele ia cometer este crime. Pedro. Aham. Não é de filme, novela. A vida dele estava em risco e ele precisou fugir. Então, ele agora que ele já estava mais velho e que o irmão dele tinha falecido, ele descobriu, não sei como, mas ele descobriu que o irmão dele tinha falecido. Ele podia voltar. Queria voltar pro Uruguai para ver o restante da Porque família. não tava mais jurado de morte, entendeu? Lógico, ele tava livre. E aí, vejam que a revelação não é só que ele mentiu. Não. Não é só que ele enganou a família inteira o tempo todo sobre as origens dele. Ele é tinha que ele família. tem outro filho Da no cunhada. Uruguai Da cunhada. que ninguém conhece. Fora esses 6 outros filhos que ele tem, que é a minha mãe e os irmãos dela. Aham. E aí, a minha avó, como uma boa esposa evangélica, que sim, a minha família tem isso, e é o que justifica esse casamento ter sido mantido todos esses anos, Aham. falou tudo bem. E aí, eles foram pro Uruguai, conheceram Nossa. esse filho, conheceram essa família que tem lá. Imagina, o cara tinha 45 anos. Já. Ah, sim, conheceram o filho na qualidade de sobrinho, né? Porque o filho não sabe que ele não é filho do pai dele, que ele é filho do meu avô. Depois dessa Nossa, viagem do Uruguai, viveram que a vida rolo. tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A gente só sabe de tudo isso porque, como eles eram muito mais velhos, eles contaram pra minha tia mais velha, porque eles precisavam de alguém pra ir com eles. E assim, é essa a história que eu queria contar. Caramba. Essa é apenas uma das histórias, eu tenho muitas outras do meu avô. Do vovô Klaus, que na verdade era José. Juanito. Ele era uma pessoa que acreditava em alienígenas, que acreditava em fonte da Alienígenas. juventude. Eu também acredito.
que acreditava em meditação em pirâmides, ele só não acreditava em ser honesto com a própria esposa. Olha! O moral da história. Um beijo e eu adoro podcast. Beijo. Mas sabe o que eu pensei? Não vai acreditar em alienígena e não ser honesto com a esposa. Pelo menos ele não traiu, né? Porque foi antes. Ele traiu o irmão. Ele traiu o irmão, mas não ela. Não a avó. Ele traiu com a mentira. Isso que a gente sabe, porque ela falou que tem muitas histórias. Né? Daqui a pouco ela volta e fala assim, eu vou contar da primeira traição. Ai, caramba. Cara, que loucura. Olha isso, com 35 ele já tinha vivido, né? Já tinha tido um caso com a cunhada. E casou ainda há 40 anos, outra pessoa. Que é aquilo que a gente tava falando ontem, no almoço. Né, de você, assim… Às vezes, quando você vai… Ele conheceu ela… A esposa ficou 40 anos, ou seja, a vida inteira. Parece que é a vida inteira dele é aquilo. Mas não é. Mas o cara já teve uma vida antes. Já. É muito louco. Você conhece, às vezes, uma pessoa, começa a namorar e tudo. Mas e a vida que aquela pessoa já teve sabe antes? o que eu Você fico nunca vai doida? saber e faz parte dela. O Tui conheceu a Camila sem filho, o Codré não. Ele exato. nunca conheceu. Não. Ele não sabe quem é Não. a Camila que ia Ele pra acha que balada. você é isso, Ele entendeu? acha que eu sou isso, eu sempre fui isso aqui. Ele acha que você é essa mulher cansada, com olheira, velha, sem energia, sem carisma, mais flácida, usadíssima, muito usada. Ele não viu o potencial. Não, amiga. Não. Imagina se ele tivesse visto. Hemorroida, assim, tudo veio ele- pacotão. Gente, a piada é nossa, tá? Não conta pra ele, não manda pro Godré. É só entre a gente, tá? Vocês imaginaram? Então, quando você olhar agora pro seu cônjuge, Ele já viveu a muito. gente já viu, ele tá usado. Ele já teve tudo. Ele já foi outra pessoa. Porque a gente vai mudando. É isso que é uma loucura pra mim. Foi o que eu falei, assim. Você foi eventualmente outra o meu pessoa. próximo namorado, ele nunca vai saber que eu já namorei uma menina. Que eu fiquei, tipo, como é que eu era aquela Sim, pessoa. ele não conhece o Pedro que namorou a menina. 4 anos. Não conhece. Nunca vai conhecer, nunca vai acessar. Não. Acabou. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Vocês gostaram do Não episódio? é loucura? Eu amei, gente. Gente, vamos casar. Vamos casar, vou casar você. E se a gente casar, gente? Amiga, facilitar tantas coisas, a gente ia morar numa casa de pets. Ia mesmo. A gente podia ter uma casona. Animais silvestres a gente ia ter. Imagina, resgatando resgatados. sem parar. Resgatando o dia inteiro no A resgate. gente ia ter paz da vida. Vamos pensar nisso, vamos ver, tá? Tá. Então um beijo, gente. Beijo. Tchau, até semana que vem. Até dá like, 5 faz tudo estrelas, aí, beijo, faz beijo, suas beijo. coisas. Tchau. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Studio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico. Ilustrações, Ale Calco. E produção de Bruno Porto.